Salve, salve, rapaziada, Emerson Roberto aqui, canal Reflexão Corintiana, rapaziada, o Coringão voltou, graças a Deus. Pessoal, ontem eu não consegui fazer vídeo na arena, perdi minha chave do carro na arena. Foi uma tristeza para conseguir achar, demorei 1h30, mas graças a Deus um abençoado conseguiu entregar minha chave. Vamos lá. Pessoal, o Coringão voltou, graças a Deus ganhamos de 3-0, ontem não teve jogo, teve um jogo treino, 3-0 no primeiro tempo, acabou o jogo, fiz uma boazinha na Bet também, não vou falar de Bet porque eu não vou ficar patrocinando aqui sem alguém me patrocinar primeiro, então é isso. Mas ontem foi 5 e voltou quentão, ontem foi bom, hein? A sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, muito bom, tá? Agora vamos lá, rapaziada, o que importa? O Timão ganhou de 3-0, rapaziada. A gente veio a campo ontem com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Matheus Bidu. Alan, André, Bidon, Zaccaria Labiade, Caio César e Yuri Alberto. É isso aí. Pessoal, eu não tenho muito o que falar sobre o jogo, tá? Então o que eu tenho pra falar sobre ponto positivo? De novo, não tomamos gol. Isso é uma coisa muito boa, principalmente o Hugo não trabalhou. Porque existe aquele jogo que você não toma gol porque o seu goleiro vai muito bem. O Hugo praticamente não trabalhou, tá bom? Outro ponto positivo, André tá se tornando essa jogada característica de arrasto do André. Ele fez a mesma coisa contra o Grêmio. Ele começa a jogada na cabeça de área, a marcação do time adversário tá posicionada, então ninguém corre junto com o André, e a partir do momento em que o Negão deu um tapa e passou, aquela passada larga dele é muito difícil de conseguir chegar, né? Contra o Grêmio, ele dá a bola no Yuri Alberto e ele passa no espaço vazio, e ontem ele mesmo serve o Yuri Alberto. Saem 2 gols, tanto lá em Grêmio como aqui. Lá em Grêmio é muito bom. Porto Alegre é lá em Grêmio, tá bom. Muito bom. Breno Bidon. O Breno Bidon, ele tá cada vez se alicerçando com bons jogos como um dos principais jogadores do Corinthians. É aquilo que eu falei. Infelizmente, o Breno Bidon, ele nasceu no futebol brasileiro. Por quê? Porque aqui no futebol brasileiro nós não criamos armadores. Aqui no futebol brasileiro nós criamos primeiro e segundo volante. Aí vai vir o imbecil da imprensa e vai falar, mas olha os números do Breno Bidon aqui. Por isso que o Vitinha é o que é na Europa, e se fosse aqui eu meter o cara de 10 e daqui a pouco ia vir um Neto da vida pra falar, mas olha os gols do Vitinha, olha a assistência, ele tem 4 gols e 2 assistências no ano, isso daqui é de jogador pífio. Você acha que você sou eu? Você acha que você é o Zenon? Você acha que você é a puta que pariu? É isso. O Breno Bidon, ele é armador, ele é aquele cara que marca e joga. E se ele tivesse nascido no futebol europeu, ele já estaria num caminho para ser um Vitinha, para ser um João Neves, que é o companheiro do Vitinha, para ser aquele cara que trabalha por trás armando o jogo. Aqui no futebol brasileiro nós não temos essa figura de armador. Nós temos a figura do primeiro volante, que é aquele cara que bate, desarma e dá a bola para alguém, que é tipo o Casimiro. Inclusive os nossos jogadores da Europa, a gente precisa ir para lá para achar a função nossa. O Casimiro foi como segundo volante para virar primeiro volante. O Fernandinho do Manchester City foi de meia para virar primeiro volante. O Felipe Melo foi de meia para virar primeiro volante. Eles precisam ajeitar o posicionamento lá, porque a gente tem muito armador bom aqui no Brasil, mas a gente não prepara esses armadores, e quando chega numa Copa do Mundo a gente tem 30% de posse de bola contra a Noruega. Mas isso é outra coisa, tá bom? Zaccaria Labiade, uma ótima surpresa. Esse marroquino, a gente achou que ele ia ser praticamente o Zizal de 2012 do Corinthians, que ele ia chegar, tirar foto, ia ser um amigo do Memphis e ir embora. Esse cara é útil, ele bate bem na bola, ele tem visão de jogo. Olha a bola que ele meteu pro Bidon ontem. Não é qualquer jogador que faz isso. Não é qualquer jogador que faz isso. Não fala, se fosse o cara do Remo e tivesse outro sozinho lá, ele ia dar aquela cortada lá pra bola do outro lado. Não ia. Não é qualquer jogador. O marroquino tem qualidade, beleza? Caio César e Yuri Alberto, esses caras não tem que sair do time, e eu já tinha falado lá atrás, é que eu não tinha um canal, mas eu já tinha falado pros meus amigos. A partir do momento em que Yuri Alberto e Caio César entrassem no time, eles não sairiam mais. Por quê? É muito fácil falar agora. É fácil falar agora, porque são 2 atletas de futebol. Eles dão profundidade, eles marcam, eles correm, eles ganham na força física, eles finalizam, eles ajudam o time, eles não precisam, igual o Memphis Depay, jogar especificamente pro Memphis Depay, porque alguém tem que correr mais pro Memphis Depay correr menos. Não, eles dois inclusive são muito solidários. O Corinthians arrumou uma puta dupla de ataque, que um é emprestado e o outro vai embora. Mas tudo bem, vamos, enquanto durar, vamos torcer, e é isso que a gente tem pra fazer, tá bom? O time do Corinthians resolveu o jogo no primeiro tempo, rapaziada. E é isso, em relação ao jogo do Corinthians, tá? Por quê? Porque eu tô aqui para falar especificamente sobre o Fernando Diniz, rapaziada. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu vou dar aqui a minha opinião padrão, e a opinião que eu sempre vou ter sobre o Fernando Diniz. Você pode ter uma opinião diferente. Se você quiser, você coloca aqui debaixo nos comentários, eu vou falar, mas eu acho que isso daqui, o que eu vou falar é uma coisa irrefutável, tá? O Fernando Diniz, ele começou há 20 anos atrás, num quadrinho tático na casa dele, falando, bom, encerrei a minha carreira, eu queria ser treinador de futebol, vou fazer os cursos, e aí eu vou jogar bola desse jeito. Nesse exato momento, alguém na frente dele deve ter falado, meu, você é louco.
Você não vai conseguir jogar desse jeito no Brasil. Dirigente não tem paciência, goleiro é ruim, o campo é ruim, os zagueiros são ruins. Não tem como. Não tem como, você não vai conseguir. Mas ele inseriu esse método de trabalho no futebol profissional, ele dirigiu times menores e chegou no Audax. Quando ele chega no Audax, totalmente desacreditado, ele pega um time relevante e coloca na final do Campeonato Paulista. É o momento mais importante dos 50 anos da história do Audax. Ele pega um time ruim, que o camisa 10 era o Camacho e o segundo volante era o Tietê. Esses caras não deram mais certo em lugar nenhum, mas deram certo na mão do Diniz. E ele perde o campeonato pro Santos numa bola fortuita, foi 1-0, mas eu lembro do Audax na intermediária ofensiva, os zagueiros tocando, bola na trave do Tietê, o Santos desesperado pro jogo acabar. Ele fez o primeiro trabalho dele relevante ali. Não adianta você falar que o trabalho não foi relevante. O trabalho no Audax foi muito relevante, mas tudo bem. Ele sai, ele vai pro Atlético Paranaense, ele vai pela primeira passagem pro Fluminense e ele cai no São Paulo. Quando ele vai pro São Paulo, meu amigo, não é minha opinião, não é sua opinião. Não adianta você falar, mas tem que ver se vai dar certo. Já deu certo. O cara saiu daqui que ele não era ninguém, ninguém. Aí ele passa por um caminho para chegar no São Paulo. É a mesma coisa que você ter um filho, o seu filho fazer uma peneira, ele sair do nada e chegar no São Paulo, pegar e falar, mas tem que ver se seu filho é bom. Puta que pariu! Como assim meu filho é bom? Como assim vai dar certo? Já deu certo. Meu filho já mudou a vida da família inteira dele. Tá vendo esse contrato aqui, meu amigo? É 1,5 milhão por mês por 5 anos de contrato. Meu filho já deu certo. Ele joga no São Paulo. Modo de dizer, ou no Corinthians ou no Palmeiras, já deu certo. Mas aí vai vir o seu Mauro da CT, que trabalha na CT de dia e trabalha de Uber à noite, e vai falar, mas tem que ver se vai dar certo, esse cara é enganação, hein? O cara fala, tá bom então, aí foda-se também. Aí beleza. Ele pega o São Paulo e faz o segundo trabalho dele relevante no São Paulo, porque o São Paulo dos últimos 15 anos, o único São Paulo relevante é o São Paulo do Fernando Diniz. Ele pega o time, coloca um time que era para ser oitavo em primeiro e vai o campeonato inteiro até ele brigar com o Tietê, falar aquele monte de merda na beira do campo, era pandemia, o microfone pegou e transformaram isso no inferno na vida de todo mundo, gerou uma pressão gigantesca dentro do CT e naquele momento a diretoria do São Paulo não estava preocupada em resolver esse problema, os caras estavam preocupados em reeleição, era ano eleitoral, os caras não quiseram saber, mandaram ele embora, colocaram outra pessoa no lugar, até porque o jogador aqui no Brasil ele é muito melindrado. Lá na Europa, se você faz isso, o cara te manda tomar no cu do vestiário, você fica 10 jogos se você meteu o louco. No Real Madrid, no Barcelona, sempre foi assim. Mas aqui no Brasil, os jogadores eles ficam melindrados, porque então eles não vão jogar. Se você falar isso com os jogadores vão ficar chateados. Onde é que já se viu o Diniz, numa roda do Vasco, falar pro cara que o jogador não tá fazendo nada? Isso daí é um absurdo. Isso daí é um absurdo. Meu Deus do céu. O jornalismo esportivo, os caras começaram a chorar. Falou, meu Deus do céu, o cara tem família, tem irmã. Você viu, ele falou que o Tietê era a perninha. Meu Deus do céu, onde esse mundo vai parar? Com a bochecha rosa no ar-condicionado. É isso que aconteceu. Mas ele era líder do campeonato e aí o São Paulo perde o campeonato. 20 rodadas líder, beleza? Aí ele vai pro Fluminense. Meu amigo, ele pegou o time do Fluminense sub-40. Fábio quarentão, Marcelo quarentão, Felipe Melo quarentão, Cano quase quarentão, Keno quase quarentão, Ganso quase quarentão. Ele simplesmente, não é que ele foi campeão da Copa Kaiser de Caraguatatuba, da esquina da tua casa, ele foi campeão da Libertadores da América com um time sub-40. Ele ficou 2 anos batendo no Flamengo, que é o time mais rico do Brasil, igual criança. Ele dava tapa na cara do Flamengo, voltava, dava outro tapa na cara do Flamengo, voltava, dava outro tapa na cara do Flamengo. Aí, ele foi campeão da Libertadores da América com um time sub-40 que foi jogar com o Manchester City no final do ano, um time com dinheiro de petróleo, perdeu o jogo, aí vem o seu Arilson, aquele mesmo, o que trabalha na padaria, fazendo pão lá no fundo, pegar e falar, mas eu falei que esse Fernando Diniz, falei que esse cara não ia dar certo, meu Deus, tem que ter muita paciência. Como se não bastasse, chega no ano seguinte, ele sai do Fluminense porque o time, obviamente, vocês vão falar que a culpa é do cara, mas ele tinha um time sub-40 na mão. E aí, você pensa, bom, a diretoria ganhou dinheiro, isso daqui é um projeto profissional, eles vão mandar uns 3, 4 veteranos embora, vão contratar jogadores jovens, justamente para eles poderem fazer o quê? Rejuvenescer o time e continuar na mesma remada. Não, deixar os velhos lá, pro Fluminense disputar 3 campeonatos, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, é óbvio, o time não aguentou, começou a cair no Brasileiro, mandaram o cara embora, colocaram outra pessoa no lugar, beleza. Aí ele vai pra Seleção Brasileira. Ah, e detalhe, ele também tem um trabalho ruim no Fluminense porque ele teve que dividir o Fluminense com a Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira, que é a seleção mais importante do futebol mundial, ou seja, em 6 meses o cara simplesmente saiu do nada
em alguns anos, saiu do nada para um lugar relevante. Em 6 meses, ele foi campeão do mundo, segundo clube do mundo, colocou o time no Super Mundial de Clubes, que aquilo talvez não aconteça nunca mais com o Fluminense, e ele chegou na seleção brasileira, mas não tem mérito não. Ele tropeçou numa obra, na frente de uma obra com um pacote de cimento nas costas e caiu dentro da CBF. Os caras falaram, você vai ser o treinador. Você é idiota, mano. Você é idiota. Não, porque você tem que ser muito idiota pra achar que não tem mérito. Inclusive, o mau caráterzinho do jornalista que você assiste não vai falar sobre a merda de trabalho que o Ancelotti fez, mas se ele falar, ele não vai falar uma coisa óbvia aqui. Se o Diniz fosse o treinador da seleção brasileira, pelo menos a gente ia tentar jogar com a bola. Jamais nós teríamos 30% de posse de bola contra a Noruega se o Diniz fosse o treinador. Mas nenhum dos mau caráter que você assiste, dos jornalistas vagabundo que você assiste, vai falar isso, porque os caras não vão colocar a mão deles à palmatória e vai falar, eu falei merda, né? Se fosse o Diniz, talvez o trabalho fosse melhor. Eles jamais vão falar isso. Jamais vão falar isso. Beleza? Aí o cara, ele sai da seleção brasileira porque já estava programado que ele ficaria 6 meses e sairia. Não é que, não, foi mandado embora porque foi mal. Não, ele já deu uma entrevista falando, eu cheguei sabendo que o Ancelotti ia chegar 6 meses depois. Beleza? Aí ele sai e vai pro Vasco. Ele colocou o Vasco na final da Copa do Brasil. O Vasco não ganha nada faz 20 anos. Olha de tanta coisa relevante que eu tô falando desse cara. Aí ele deu sorte, ele deu azar de cair na final contra o Corinthians. Porque imagina se a sorte que a gente deu de pegar o Atlético Paranaense nas quartas, ele tivesse dado essa sorte e empurrasse o Fluminense pra final do campeonato, que ele ganhou nos pênaltis. Já imaginou o Fernando Diniz sendo campeão com o Vasco, numa cobrança de pênalti no Maracanã, dentro do Rio de Janeiro? Os caras iam fazer uma estátua pra esse cara lá na Barreira. Mas ele deu azar de ser o Corinthians, então não é que ele é ruim, é que é o Corinthians. O Corinthians, se precisar, não é que dá tapa na cara do Vasco. O Corinthians, se precisar, ele dá tapa na cara do Vasco, ele dá tapa na cara do Flamengo na Supercopa, ele dá 2 tapas na cara do Palmeiras, na final do Paulista, desclassifica o Palmeiras, ele dá tapa na cara do Cruzeiro, se precisar. Se a gente precisar, a gente dá tapa na cara do Atlético Mineiro, a gente dá tapa na cara do Inter, na cara do Grêmio. Na hora que cai no mata-mata, o Corinthians dá tapa na cara de qualquer um que aparecer num jogo equilibrado. O time do Corinthians é incapaz de ser bunda mole nesses jogos. Puxa na memória, o último jogo mata-mata contra times tradicionais, que o problema do Corinthians é sempre contra... O Corinthians nunca o problema é contra o Real Madrid, é sempre contra o Novo Horizontino, Pirambu, Joséense, Cianorte, Coritiba, é sempre contra esses times, mas jogos tradicionais. Pega o último jogo que o Corinthians foi bunda mole, se pegar, faz, esses caras foram bunda mole. Não tem. Tem uns jogos contra o Flamengo aí, mas porque o Flamengo era muito melhor, tipo Libertadores e tudo, o Flamengo era muito melhor. Mesmo assim, o Corinthians quase ganhou do Flamengo dentro do Maracanã, uma Copa do Brasil, com um time que tinha o Lucas Piton de lateral direito. O Lucas Piton de lateral direito, mano. Fagner quase quarentão na direita, Fábio Santos velho, Gil velho, Renato Augusto e Juliano velho. A gente quase ganhou dos caras lá no Rio. Então é o Corinthians, é o Corinthians. Por isso que o Fernando Diniz não ganhou. Aí você liga a televisão, o cara pega fé, mas esse trabalho dele no Vasco também foi uma merda. Mano, o jornalismo brasileiro acabou. É um nível de mau caratismo que tem na imprensa brasileira, que é uma coisa ridícula. E as pessoas ouvem e compram esse discurso. Aí o Fernando Diniz, ele veio pro Corinthians, beleza? O cara saiu numa semana de derby e Libertadores. Ele ganhou na Libertadores e não perdeu do Palmeiras com 2 jogadores a menos. Ele ficou 7 jogos sem tomar gol. O Dorival Júnior colocou o Corinthians no Z4 e saiu. E ele pegou o São Paulo no G4. O Fernando Diniz chegou e tirou o Corinthians do Z4 e vai colocar no G4, e o Dorival pegou no G4 e daqui a pouco ele coloca no Z4. Ele ficou 7 jogos sem tomar gol, ele colocou o time na 7ª colocação. O que você esperava do Diniz na Copa do Brasil? Pegar um time fraco, ganhar lá e cair. Aqui, ganhou, 1-0, lá e aqui. O que você esperava na Libertadores? Não é que o Corinthians foi o primeiro clube brasileiro, não é que o Corinthians foi segundo colocado, o Corinthians foi o primeiro clube dos 32 a se classificar. O primeiro dos 32 a se classificar. O time do Corinthians faz mais gols, toma muito menos gols, ele utiliza vários jogadores, ele reviveu o Kaique, que era um morto, ele tá conseguindo fazer o Zaccaria Labiade jogar, que era um morto, ele tá conseguindo fazer o Alan jogar um pouquinho melhorzinho, que era um morto, e aí vem o seu Otávio, ele mesmo, da gráfica, o que trabalha ali como frentista no posto de gasolina, fala, mas esse Fernando Diniz, ele nunca me enganou, esse cara não me engana, fala, o cara ganhou 1 milhão, mano, o cara ganhou 1 milhão, o cara dirigiu
Os 6 clubes mais importantes do Brasil, chegou quase no topo do mundo com o time sub-40, quase no topo, foi vice-campeão. Chegou na seleção mais importante do futebol mundial de sorte. Mérito tem quem critica. Quem critica tem mérito pra caramba. Mano, tem que ter muita paciência pra escutar umas coisas, velho. Se você não gosta do cara, você tem direito. Se você não gosta do estilo de jogo do cara, você tem todo o direito do mundo. Agora, falar que não deu certo e que o cara é um idiota, você tem que ser muito idiota. Ou muito mau caráter pra falar isso. Você tem que ser muito mau caráter, porque não tem outra coisa. Fala, não, mas é que o cara tem 5, 6 trabalhos relevantes nos últimos 10 anos. Pega um outro treinador que tenha. No Brasil, pega outro treinador que tenha no Brasil, nos últimos 10 anos, 5, 6 trabalhos relevantes. Não tem. Não tem. O Diniz não é que ele é um bom treinador, ele é um puta treinador. Ele é um puta treinador. O problema dele é que ele tem prazo de validade, porque daqui a pouco ele vai começar a brigar com os caras, e se é um time cheio de dinheiro, você manda 4 jogadores embora, contrata 4, e o time vai pegando uma cancha, e daqui a pouco ganha 2, 3 Libertadores. Aqui no Brasil, a primeira dor de barriga, eles mandam um treinador embora. Sempre foi assim. Porque a partir do momento em que alguém pegar e falar o seguinte, Fernando Diniz é nosso treinador, e se vocês estão insatisfeitos, tá tudo bem, coloca 5 pra treinar separado, sobe 5 moleque da base. O time ganha 3 Libertadores seguidos. Eu não tô falando do Corinthians, não. Tô falando de uns 4, 5 times que ele dirigir. Essa é a minha opinião sobre o Fernando Diniz, tá, gente? E eu não vou mudar. Pra mim, ele é um puta treinador. Ele não é um bom treinador, ele é um puta treinador. Rapaziada, a gente tem jogo no domingo. Os próximos 4 jogos a gente vai pegar 3 times que estão logo acima da gente. Bragantino, Atlético Paranaense e Bahia. Espero que nós tenhamos sorte e competência. Porque se o time for bem nesses próximos jogos, a gente vai se enfiar em 3º e em 4º lugar. E aí a gente vai estabilizar pra gente poder ir pras Copas e fazer um bom trabalho nas Copas, porque eu confio nesse time. Espero que o time do Corinthians... Outra coisa, escute. Se você quiser saber sobre contratação, se você quiser saber sobre negociações, é muito mais fácil você colocar uma Marcelo Paz no teu Instagram e você ouvir o Marcelo Paz. Porque enquanto o Marcelo Paz pega e fala, não, pode ficar tranquilo, se sair, vai sair um. Já tem um jornalista que tá falando que vai sair 8 jogadores do Corinthians. Você vai ver, o Corinthians vai vender 15 jogadores na janela de transferência. Aí tem o vagabundo do cafezeiro lá que começa a pegar e falar, exclusivo, aí ele vem e traz uma não notícia. Aí daqui a pouco ele vai falar sobre Memphis Depay. Saiba salário de Memphis Depay, aí ele faz outro vídeo. Saiba o tempo de contrato de Memphis Depay, outro vídeo. Saiba se Memphis Depay está machucado. Saiba por que Memphis Depay não jogou na Holanda. Saiba por quando Memphis Depay volta. Saiba quanto Memphis Depay pediu de bonificação. Saiba quanto Memphis ganha de FGTS. Saiba a verdade sobre Memphis. Memphis renova ou não? Memphis não tem que renovar. E chega no final, o cara não renova, o cara mandou 42 não notícia, teve 2,5 milhões de like e o cara não deu notícia nenhuma, não tá acontecendo nada. Ele tem um contrato na mesa dele, ele tem que falar que se sim ou se não. Se ele falar sim, na semana que vem ele tá aqui. Se ele falar não, obrigado, tchau Memphis, valeu, obrigado pelos anos aí. É isso. Para de ficar consumindo essa porra, porque senão daqui a pouco a gente começa a pressionar o clube por uma coisa que o clube não falou. O clube daqui a pouco não tá negociando com o cara, é igual o Internacional. Vocês pararam pra reparar que de manhã o Corinthians tava... O Inter queria o Pedro Raul e à tarde o Inter desistiu. Foi uma coisa de 1, 2 dias. Mano, que idiotice que é essa? Se o Inter já sabia quanto que o cara tem de contrato aqui no Corinthians, o salário, qual que é o sentido de tentar negociar de novo e desistir? Já sabe qual que é o esquema? Não existiu. Os caras mandam não notícia porque eles precisam colocar alguma coisa. Tá no meio da Copa, eles precisam de notícia. Rapaziada, o vídeo é um pouquinho mais longo do que o normal, mas eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui. Inscrevam-se no canal, deixa o like. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu comento de volta pra vocês. Espero que a gente ganhe aí no domingo, na quarta. A gente vai pegar o Inter, vai dar tapa na cara do Inter também, porque o Coringão é foda. E o Coringão votou. O Diniz votou, é ótimo, né? Tá chegando na eleição, a gente já tá com voto na cabeça, não vou votar em ninguém. O Coringão voltou, o Coringão é foda, o Fernando Diniz é foda, e ao contrário da nossa diretoria, que é uma merda, e toda essa briga política que a gente tem do lado de fora, o Corinthians vai ser campeão de alguma coisa esse ano. E eu estarei ou na final da Libertadores, ou na final da Copa do Brasil, independente de onde ela aconteça, porque aqui é Corinthians. É isso, rapaziada. Falou, um forte abraço e até a próxima. Fui!